Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder, então, adentrar a sua casa, trazendo mais uma vez uma mensagem de fé e de esperança. E hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2017, nós estamos, então, vivenciando a 14ª semana do Tempo Comum, e somos convidados a podermos refletir com toda a igreja o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: No vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, pois o trabalhador tem direito a teu sustento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem ali é digno e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra receberá uma sentença menos dura do que aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra nesse tempo comum, ela vem então de encontro à nossa experiência no nosso dia a dia, no comum da nossa vida. E então nós podemos experimentar Jesus das mais diversas formas, se deparando com pessoas, situações, atitudes. E é interessante que hoje nós ouvimos no Evangelho proclamado Jesus ainda instruindo seus discípulos acerca da missão. E assim também essa palavra pode e deve iluminar a nossa caminhada de fé, o nosso seguimento, o nosso discipulado. E nós então acabamos de ouvir aquilo que Jesus então disse aos seus discípulos e diz a nós hoje. O conteúdo, primeiramente, do anúncio deve ser o reino de Deus está no meio de nós. E é interessante porque muitas pessoas do dia de hoje se questionam. Ora, diante de tanta corrupção, injustiça, violência, onde está Deus? Deus está no seu devido lugar, mas Ele não pode intervir na história. Ele já o fez quando enviou seu Filho unigênito ao mundo, Jesus Cristo. Agora, então, nós somos incumbidos dessa missão de dar continuidade a ela. Mas a realidade que nos cerca ela é contrastante à realidade do Evangelho. Por quê? Nós percebemos, então, sobressai-se, infelizmente, somente essas coisas negativas. E muitas pessoas, e especialmente aquelas que vivem distante da igreja, da comunidade de fé, não vão conseguir ver, enxergar Deus agindo na história. A primeira leitura de hoje ela é muito interessante porque ainda estamos refletindo o texto sobre José do Egito. E hoje, então, nessa primeira leitura, nós temos José, que agora ele tem novamente a presença dos seus irmãos, que voltam, como ele havia pedido, que não poderia atendê-los se ele não trouxesse seu irmão mais novo. E com muito custo, os irmãos de José conseguiram convencer Jacó e trazer então Benjamim para a terra do Egito. E é interessante que então eles voltam, José vê ali o seu irmão e ele arma contra os seus irmãos. Ele vai esconder então um objeto em um dos sacos, e o saco de Benjamim, que estava com o trigo para poder levar para a sua terra. E ali então ele denuncia ao administrador dele que ele foi furtado.
e pede então que reviste todos os animais, alimentos, para ver quem foi o causador dessa desfeita. E assim eles encontram com Benjamim, que aí então ele quer reter Benjamim lá. Mas é interessante que aí então entra, propriamente dito, a primeira leitura de hoje. José, então, ele, diante desse fato, ele vê então os seus irmãos, e de maneira especial Judá, que toma a partida e vai então ali conversar com José. E vai então contar toda a situação do pai que perdeu um filho, a qual eles mesmos haviam vendido, né? E agora, novamente, Benjamim, que está também para ficar preso, dizendo então que ele se prontificou a poder então ficar no lugar de Benjamim, no caso de que acontecesse qualquer coisa. E assim então, José vai percebendo que os seus irmãos estão mudados, ou seja, toda aquela situação serviu para que eles pudessem agora refletir sobre as suas atitudes, demonstrando então a atitude de conversão. E aí José então não aguenta, ele se revela aos seus irmãos. Vai dizer então que ele é José, pergunta logo do pai. E é interessante que então os irmãos ficam aterrorizados. E José vai dizer para eles, olha, José, que é um homem sábio, um homem que consegue enxergar o agir de Deus, Deus que transforma um aparente mal em graça. Porque José vai dizer para os seus irmãos, não se aflijam pelo que vocês fizeram comigo, porque hoje eu consigo ver que Deus se utilizou desse fato, dessa atitude de vocês, para poder então preservar a vida do nosso povo. É muita atitude de fé. É uma pessoa de fé realmente que consegue fazer essa análise, olhando então para a sua vida diante de todo o sofrimento e consegue perceber a atitude de Deus naquele fato. E ele então, ele se revela, abraça os seus irmãos, e aí nós vamos então, no decorrer da semana, ver o desfecho dessa história, que nós já até sabemos. Mas tudo isso, queridos amados irmãos, mostra para nós que, mesmo das diantes situações que aparentemente são tribulações, são dificuldades, são perseguições, Deus tem o poder de transformar tudo isso em graça na nossa vida. É preciso crer como José. É preciso confiar piamente, porque o nosso Deus e o salmista de hoje nos convida a podermos então fazer esse salmo a nossa oração. Lembrai as maravilhas do Senhor. Tudo é graça na nossa caminhada de fé. Até mesmo aquelas situações que aparentemente nós não compreendemos, parece-nos uma frustração, um fracasso, parece uma desgraça, com perdão da palavra, mas Deus tem o poder de transformar tudo em graça. Então, lembrai as maravilhas do Senhor, porque Deus age poderosamente na nossa vida. E retornando então para o Evangelho, nós somos convidados então a anunciar esse reino que está presente no meio de nós. Mesmo diante de uma realidade contraditória, é preciso enxergar com as lentes da fé para que nós possamos enxergar que o reino de Deus está acontecendo no meio de nós. Quando nós abrimos a partilha, a caridade, quando nós então não deixamos que as tristezas da vida elas tirem a alegria de Deus que deve existir dentro de cada um de nós cristãos, nós estaremos então fazendo o reino de Deus acontecer. Quando nós então ajudamos uma cesta básica ao irmão, quando nós visitamos o enfermo, quando nós visitamos famílias enlutadas, velamos nossos irmãos falecidos, tudo isso, queridos amados irmãos, torna o reino de Deus presente na história. Então é assim que nós vamos testemunhar esse reino que está no meio de nós. E Jesus segue então o Evangelho dizendo, ele poupando os seus discípulos de perder tempo com aquilo que impede, porque a missão é urgente. Já não conseguimos, já não queremos mais tanto sofrimento, tanta dor, tanta violência. Então o reino de Deus é a causa urgente. Não podemos perder tempo com coisas que venham nos distrair. E por isso Jesus vai dizer, olha, não levem duas roupas, nem sandálias, ou seja, não percam tempo com aquilo que não vale a pena. Levem, anunciem o reino de Deus, porque é uma causa urgente, para que tantos irmãos
possam ter a sua vida redirecionada. Quantas pessoas estão morrendo aí de maneira especial, jovens, nas drogas, no álcool, no crime, por falta de alguém que anuncie o Evangelho, que anuncie o caminho que é Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, não podemos perder tempo. E Jesus então vai nos alertar, é claro, a mensagem de Deus nem sempre vai ser acolhida, vai ter aquelas pessoas que rejeitam, mas não podemos então desanimar, esmorecer na missão, é preciso sacudir a poeira, porque o próprio Jesus diz que, fazendo a nossa parte, se a pessoa então rejeitar essa palavra, no dia do juízo final, é ela e Deus, e olha, com certeza vai pesar sobre ela essa rejeição da palavra de Deus que for anunciada. Então, queridos amados irmãos, não podemos perder tempo com as coisas fúteis deste mundo. Infelizmente, estamos muitas pessoas de hoje perdendo tempo, né? Principalmente com os meios de comunicação social. Quantas pessoas que poderiam estar evangelizando, utilizando dessa ferramenta para poder evangelizar, mas estão aí perdendo tempo, gastando tempo, compartilhando coisas que não edificam. Então nós queremos e somos chamados a fazer a diferença. Peçamos então, queridos amados irmãos, ao Senhor, que nos dê essa graça de podermos então assumirmos a nossa missão, não perdendo tempo com aquilo que não edifica, porque a causa do reino de Deus, ela é urgente. E nós somos convidados então a ter pressa, porque Deus tem pressa em salvar toda a humanidade. E que diante das adversidades da vida, nós possamos ter sempre José do Egito como referência. Ele que soube enxergar Deus agindo através da vinda dele como escravo, de todo o seu sofrimento que ele passou, ele soube passar por cima de tudo isso e pôde enxergar a graça que Deus estava reservando para ele. Que assim seja também a nossa experiência de fé, que assim seja o nosso discipulado e que nas adversidades da vida possamos então, como o salmista de hoje nos convida, lembrar sempre das maravilhas do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade. Antes de terminar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a poder então levar subsídios que edificam a vida de tantos irmãos por aí e principalmente nos meios de comunicação social. Compartilhe e divulgue esse vídeo para que o Evangelho possa alcançar o coração de tantos irmãos que estão aí sedentos da palavra de Deus. Que o Senhor então te abençoe, meu amado e minha amada, e que você possa aí então sentir, experienciar esse Deus agindo na sua vida, até mesmo nas situações adversas. Abençoe-os, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E fiquem na paz do Senhor. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.